Fala galera, começando mais um vídeo aqui de perguntas e respostas da comunidade. Eu postei isso aqui ontem para vocês mandarem as suas perguntas e hoje a gente vai responder. Teve aí tempo hábil aí, bastante gente mandou, teve 30 comentários a postagem, então sem mais delongas, vamos começar. A arte aqui que eu usei para... Muita gente perguntou também essa arte que eu usei aqui é o Chip Stealer, a Nettles, né? O Daemon e o Caraxes, no que se assume ser a Lagoa da Donzela, ou algum lugar que eles dividiram juntos, né, o tempo. Acho que muito provavelmente foi na Lagoa da Donzela ali onde eles passaram a maior parte do tempo. Do Lucien Otto, arte muito bonita. Eu gosto dessa representação do Chip Stealer e do Caraxes também, como em contraste com o que a gente tem na série, né? Bom, mas vamos lá, o tema é livre, então vai ter pergunta aqui de livro, vai ter pergunta da série, vai ter pergunta da história em geral, cenário fictício. Sem mais delongas, vamos começar. Vamos colocar aqui os comentários, top comments, ver os comentários que tiveram mais votação e começar. Começando aqui, a gente tem o Carlos Eduardo, e ele pergunta o que teria acontecido se as rainhas Visenya e Rhaenys trocassem de destino. Visenya e Veiga mortas em Dorne durante a conquista e Rhaenys e Merak sobreviver à conquista ao lado de Rei Aegon e Balerion. Primeiro de tudo, a gente não teria, no reflexo das ondas aí do tempo, né? A gente não teria bastante coisa, porque a gente não teria o Maegor, então não teria talvez um reino duradouro futuro, né? A gente teria o Aenys ainda. A gente não teria a prisão de Jaehaerys com a sua família, né? Em Dragonstone, a Alicenne, a mãe deles, por Visenya. A gente não teria também várias outras situações, por exemplo, os 2 anos de sangue, de fúria, né, do Rei Aegon ali em Dorne talvez não tivesse acontecido. A dança dos dragões muito provavelmente não teria acontecido. Eu não sei nem eu não consigo nem dizer se a dinastia conseguiria sobreviver. O Rei Aenys contra a fé militante e a pressão de Old Town, eles tinham muitos números. A importância daquela revolta, né, da rebelião da fé contra os Targaryen, logo no início ali, depois que o Aegon morreu. E depois que o Aenys ali mostrou sinal de fraqueza, né? Deu espaço pra... Se mostrou um rei indeciso, né? Então eu não sei se a dinastia conseguiria sobreviver até depois disso, ou se cairia. Talvez a Rhaenys, por ser o filho dela, lutasse junto com Aenys contra a fé militante. Mas também a gente não sabe até onde... Eu tô aqui trocando exatamente um por um, né? Então a Visenya estava viva, então vou supor que a Rhaenys também estava viva. Então, sim, ela provavelmente lutaria com Meraxes ao lado do Aenys contra a fé militante. E se a gente entender mais, né? Vamos supor que a dinastia conseguiu sobreviver e que a Rhaenys também conseguiu sobreviver também até a idade que a Visenya morre, né? Que seria no começo do reinado de Jaehaerys. Teria sido muito mais simples mesmo. Talvez o Jaehaerys nem fosse o rei, porque o Aegon não morreria por Balerion, né? O Aegon que eu falo é o filho do Aenys. Não morreria por Balerion na batalha abaixo do Olho de Deus. Talvez o Jaehaerys nem chegasse a ser rei, entendeu? Porque o Aegon estaria vivo e ele era o herdeiro direto, né? A própria Dreamfire com a Rhaena seria uma história diferente. Eles não teriam os ovos da Daenerys. A história meio que se fratura nesse ponto que eu acho que é pivotal, que seria justamente Dreamfire pôr os ovos que dariam sucessão à dinastia 200 anos depois, né, com a Daenerys. Então é complicado, mas é um cenário bem mais interessante. Eu acho que seria muito melhor no psicológico de todo mundo envolvido só por causa disso, né, porque a própria Rhaenys era uma pessoa muito mais calma, muito mais amável, tinha uma relação muito melhor com Aegon. Talvez eles tivessem mais filhos. Eles procurariam antes de Jaehaerys, né, um lado mais diplomático para resolver os problemas do reino. Mas é muito interessante isso aqui. E no final das contas seria uma história completamente diferente da que a gente tem em Fogo e Sangue. Seguindo aqui, a gente tem o Deus Sem Nome, que tem 3 perguntas na pergunta deles. Vamos lá. Eu vou tentar responder da forma mais rápida, então, para caber as 3 perguntas nessa resposta, né? Número 1. Cara, essa pergunta é o que é louco. Já imaginou se Daemon tivesse sido um bom marido pra Rhae Royce e tivesse tido um filho? Tipo, o moleque seria Targaryen herdeiro por direito de Pedra Runa, por parte da mãe, já que era líder da casa. O moleque provavelmente teria um dragão. Empunharia a espada de aço para alimentação, mas a pergunta é: a casa Royce seria passada para a casa Targaryen ou o moleque teria que adotar o sobrenome da mãe para continuar com a casa? E qual dragão poderia montar caso o seu ovo se... Então,
Como o Daemon é o pai, eu acho que ele adotaria o nome Targaryen, da mesma forma que a Baela e a Rhaena, né, adotam o nome Targaryen. Ele seria herdeiro de Pedra Runa? Sim, porque o Daemon é segundo filho, né? Então, nada da família Targaryen, no caso, seria herdado por ele. Talvez se o Viserys colocasse ele como herdeiro, aí sim a situação mudaria, que aí ele seria herdeiro ao trono, então o moleque, consequentemente, seria também herdeiro ao trono, né? Mas do jeito que a série começa ali, do jeito que o Fogo e Sangue é montado, o Daemon não é herdeiro, nunca foi herdeiro, né? Então ele herdaria sim Pedra Runa, a Lamentação, a Espada da Casa, né? A Espada de Aço Valeriano da Casa, que vai ter um papel importante aí nas próximas 2 temporadas aí da série, a gente vai ver bastante a Lamentation. E teria um dragão também. Seria adotar um sobrenome. Não, ele. No caso, ele ficaria Targaryen Royce, né? Do mesma forma que tem a Aemma Arryn lá, que era. Por ser mulher, ela não era herdeira, mas se ela fosse um homem, ela seria herdeiro, mas seria Targaryen. Da Aemma Arryn, né? Porque pegou o nome da mãe, que foi a mãe dela que casou com o Arryn. Então, o nome, a questão do nome, eu acho que é justamente quem é o pai e quem é a mãe. Não é questão da casa. A única exceção da regra que a gente vê no nome é quando o Jacaerys nasce e se casa e a Rhaenyra se casa com Laenor, né? Que ele tem que assumir o nome Targaryen para assumir o trono. Porque eles não queriam quebrar a dinastia e trocar o nome. O que faz sentido também. Mas aqui não funcionaria. Ele seria Targaryen porque o pai dele é o Daemon. Beleza, seguindo aqui número 2, você acredita que o canibal é o maior responsável por não termos mais de 50 dragões vivos durante a dança, já que ele se alimentava de dragões menores, ovos, etc. Olha, tem várias explicações por que não termos mais dragões. Uma delas é a idade dos dragões, que a gente não sabe os outros 4 dragões que vieram com a Aenah. A gente não sabe a idade deles. A gente não sabe se o Aenah se envolveu também nas confusões em Essos, né? Usou os dragões, os filhos do Aenah, enfim, as gerações Targaryen que vieram antes do Aegon, né? Se envolveram com a confusão que estava rolando em Essos no momento, entendeu? O dragão pode ter sido morto também numa situação dessa. E o canibal, sim, ele tem interferência na situação porque ele come filhotes e ovos e tudo mais. Mas a gente não sabe até que extensão que ele faz isso, quantos ovos ele comeu, quantos filhotes ele comeu, quantos filhotes nasceram nesse período, entendeu? Mas eu boto uma parcela de culpa sim também, mas eu acho que tem muito mais coisa aí que fica não respondida, né? Na responsabilidade aqui de não termos mais dragões. É justamente por causa disso, não é só por causa do canibal, entendeu? Mas o canibal é importante. O Jorge não botou ele na história por nenhum motivo. Ele tem vários fatores ali que entregam um sentido pra ele na história, né? Ele serve pra acunhar várias coisas, como o tamanho, como a cor, né? O lance da cor, como existirem outros dragões que não são só os dragões da família Targaryen, pra reforçar o passado de Valyria, né? Que existiam várias famílias que tinham dragões. Então tem muito disso aí que o canibal é importante, mas eu acho que ele não é somente o culpado ou o maior responsável, como tu colocou aqui. Eu acho que ele é um dos culpados, mas a culpa não cai só sobre ele. Tem vários outros fatores aí que a gente não tem resposta e que também funciona, né, pra responder isso aqui. E a última pergunta que ele colocou: se você pudesse mudar algum outro acontecimento ou rumo na Dança dos Dragões do livro, qual seria? Eu mudaria a morte de Tessarion, porque pra mim, se ela morrer por 3 flechas no mesmo olho, não faz sentido. Como que ela fosse... Sim, ela tava parada. Ela não conseguiu alçar voo depois da luta que teve com o Seasmoke e com o Vermithor. E por isso, ela tava no chão e a Wimpy chamou lá não foi o Wimpy, foi o Blackwood, chamou o melhor arqueiro que ele tinha pra atacar as 3 flechas no olho, justamente pra tirar o dragão da miséria, né? Ela não foi morta porque... foi realmente vamos dizer assim, um ato de compaixão pra acabar com o sofrimento dela. Ela não conseguia mais voar, ela devia estar sangrando, devia estar ensanguentada. Não sei se tinha perdido asa, não sei se tinha perdido... Entendeu? Mas ela lutou com o Vermithor e com o Seasmoke, 2 dragões maiores, então com certeza ela tava num estado horrível. Seguindo aqui, a gente tem o canal Dante Saber. E se a rebelião do Robert nunca tivesse acontecido?
Cara, se a rebelião do Robert nunca tivesse acontecido, a gente não teria o fim da dinastia Targaryen, porque se eles aceitassem, né? A rebelião do Robert se baseia em vários fatores, né? Mas o fator principal é a Lyanna com o Rhaegar, né? A história que a Lyanna foi sequestrada e foi comprada e tudo mais, e o Robert ficou sentido, além também dos Stark, né? Que o rei, o Aerys matou queimado com Wildfire, o pai do Ned, o pai e o irmão do Ned. O próprio Aerys já era malucão, mas vamos supor que a rebelião nunca ter acontecido, então tudo isso aí teria sido passado, o pessoal teria feito vista grossa de alguma forma, né? E a gente não teria a história. Literalmente a gente não teria a história. A Daenerys não iria encontrar com os ovos em Essos. A Daenerys não precisaria, nem a Daenerys nem o Viserys precisariam fugir, né, da capital. O próprio Rhaegar assumiria de novo assumiria a coroa como herdeiro, e a gente não teria a história como a gente tem, entendeu? E essa pergunta é aquela coisa, e se eu assisti esses dias a trilogia, né, do Terminator. Trilogia não, os filmes do Terminator, e é como se, isso aqui você tá perguntando, como se a Skynet nunca tivesse ficado autoconsciente, né? Tipo, é uma pergunta impossível isso aqui, porque a história se baseia nisso aqui pra acontecer. É um momento pivotal na história de Westeros, né? Então, fica aí a resposta. Ok, seguindo aqui, a gente tem os comentários com 4 likes. Eu vou fazer eles, porque eles são os que são mais votados, né? E depois a gente vê se tem espaço pro 3 e pra quem tem menos like. Mas seguindo aqui, a gente tem o Bandido, e ele pergunta: se o Balerion tivesse vivo durante os eventos de House of the Dragon, quem você acha que seria seu montador e quais mudanças poderiam ter acontecido? O Balerion vivo, ele estaria muito velho, né? Então aí fica a questão se realmente ele seria um fator diferencial ou não, porque se ele ficasse com os pretos, a Veiga também é muito grande e muito velha, seria uma briga de idosos gigantes, né? Como eu falei aqui também no vídeo da Meraxes, no final eu suponho que a gente faz ali um what if se ela tivesse ficado viva na dança, né? E como seria a situação, quem montaria e tudo mais. É a mesma coisa com o Balerion. O Balerion é a mesma situação. A própria dança dos dragões seria muito mais curta, porque se você botasse os dois pesos pesados dos dois times, né, o Team Black ou o Team Green, pra se encontrar na primeira batalha que eles tiveram acesso, no caso seria Pouso das Gralhas seria Balerion contra Veiga. Então imaginei a confusão que seria. Eu não acredito que os dois dragões sairiam vivos. Eu não acredito que praticamente ninguém sairia vivo dali. Iria ficar um buraco queimado ali em Westeros. E os dois dragões morreriam ali. E o lance de ter o dragão antes da Dança dos Dragões seria um fator que talvez não faria a Dança dos Dragões acontecer. Também é possível, porque a Rhaenyra insiste bastante, principalmente no seriado, que os dragões são um fator deterrente, né? Que eles tiram a ideia do inimigo de lutar só porque você tem aquilo, né? É a mesma coisa com arma nuclear, né, no mundo real. Então, se a dança até aconteceria, fica aí uma dúvida forte, porque o Balerion é um intimidador pra caramba, é um dragão que viu batalha, sem dúvida nenhuma é o dragão mais experiente dos dragões da história, né, de Fogo e Sangue, de Westeros. É difícil responder essa pergunta. Talvez a dança não, vamos lá, talvez a dança não aconteceria só por causa que o Balerion existe. Então, você ir pra guerra com dois dragões desse, principalmente uma guerra civil, né, interna da casa Targaryen, seria quase que impensável. Segundo, que se a guerra de fato acontecesse e eles chegassem numa batalha, os dois iam se autodeletar ali na primeira batalha que teria os dragões, e o final seria o mesmo, né? O Team Black, no caso, ganharia, o Aegon teria que fugir ou ser deposto, ou então eles continuariam a briga, mas aí o Team Black tem muito mais dragões e muito mais poder de fogo, né? Então seria completamente diferente, talvez até com a morte do Aegon. E terceiro, eu acho que não tem nem terceiro, eu acho que são esses dois cenários aí. Se acontecesse, seria esse
o resultado, a morte dos 2 dragões e o fim da guerra. Ou se não acontecesse, né, como eu presumi, se o povo pensasse um pouquinho mais, fosse mais cauteloso, não teria acontecido de jeito nenhum, né? Faltou diplomacia para a Dança dos Dragões. Seguindo aqui, a gente tem o Bruno Bruno Ramaneri, perdão, 8205. Acha que a Cidade das Sombras no fim do mundo, conhecido trilha de dragões ou valerianos, se sim, seria possível irem para Westeros ou algum outro lugar? Os dragões, a gente tem indícios fortes que eles já existiram antes mesmo de Valyria se tornar um império, que se tornaram um império justamente por causa dos dragões, né? A gente tem tem o sonho da Dany lá, que ela vê pessoas com traços valerianos, né? Que seria aqueles cabelos platinados, olhos de cores diferentes e várias representados por pedras, né? Pelas 4 pedras. A gente tem também a ideia que os magos de sangue são refugiados justamente desse lado das profundezas do lado leste de Essos, e foi eles que trouxeram vamos dizer assim, a mágica para Valyria, né? A Valyria era basicamente um bando de pastores, era uma sociedade bem não avançada, então foram eles que trouxeram, essa é uma teoria, que foram eles que trouxeram todas essas mágicas, essa tecnologia. Sim, eu acho que teria dragões, a gente tem os fortes, que eles têm, os 4 fortes, que eles têm as pedras deles são as mesmas pedras escuras, né, que o Jorge usa nos livros para determinar que são pedras que usaram fogo de dragão para ser construídas, né, a mesma forma de Dragonstone, a mesma forma das próprias pedras de Valyria, né, que na série Game of Thrones não ficou claro, a gente não conseguiu distinguir muito, não ficou muito na cara, mas teria o auxílio do fogo dos dragões para ser manipulado, né, tanto pedra quanto metais e tudo mais. Então sim, há indícios fortes que os dragões vieram de lá, já existiram uma civilização que teve dragões, não sei em que capacidade e contra quem eles usaram os dragões, porque os dragões são armas de guerra, né? Mas sim, eu acredito muito forte que isso aqui é real e que rolou mesmo. E se você acha possível de irem para Westeros ou algum outro lugar? Não, porque, como eu falei, a gente não sabe o contexto que eles estavam e não sabe se eles ainda vivem. Entendeu? Se eles ainda estão vivos. Eles tiveram em um tempo esses dragões. Isso tem evidências fortes. Mas se eles estão vivos, aí já é outro papo que não comunica com a história real. A história real não, a história principal, né? E a história principal é em Westeros e eu acho que não vai se comunicar. Se já não se comunicou nesse tempo todinho, acho que não vai se comunicar no futuro, nos próximos livros ou na história que tem aí para se descrever. Seguindo aqui, a gente tem o Mitsuki MTK. Mitsuki MTK, eu não sei se é um homem ou se é uma moça, ou se é uma pessoa que não se identifica com nada. Então aqui a gente tem a pergunta: o que você acha do tamanho dos dragões na série? Da minha parte, sinto uma certa incoerência na série. Sim, tem uma incoerência, mas ao mesmo tempo eu não sei se os produtores ali, o pessoal que é encarregado dos dragões, acertou no erro, né? Porque que há incoerências, por exemplo, a Syrax parece não crescer. Tem dragões que eram para ser maiores, tem dragões que eram para ser menores. Literalmente é isso, a incoerência, tem uma falta de julgar. E por que eu falo que eles talvez tenham acertado no erro? Porque a gente tá vivendo um período de morte de mágica, então uma coisa que os dragões utilizam para crescer, né? Pelo menos a gente tem evidência disso, é que os dragões precisam de batalha, precisam de sacrifícios para aumentar de tamanho, para viver por mais tempo. A gente vê o caso do Balerion aí, o caso da Veiga, que queimaram e comeram e tiveram sacrifício. O próprio Vermitol também batalhou bastante, e eles são os maiores dragões que a gente tem, né? O Caraxes também, que cresceu apesar da idade dele. A própria Melis também, a gente vê que no final ele chegou até com um tamanho próximo ao do Caraxes, muito maior, mais parruda, mas com um tamanho mais similar, maior do que eu imaginava ver ela nas telas, né? Eu imaginava que eles colocarem uma Melis um pouco menor do que ela apareceu, mas isso se dá porque são dragões que viveram em contraste, né, com os 3 dragões que eu falei mais primeiro. Eles viveram em tempo de paz, então tiveram batalhas limitadas, pouca ação, pouco sacrifício, e a mágica no mundo inteiro estava em declínio, né? O fato deles serem menores também tem essa ligação com a mágica. Tem a ligação do fosso também, que a Syrax, por exemplo, é um dragão que viveu sempre enclausurada, né? Ela voava muito pouco nos livros. Assim,
muito pouco em comparação aos outros, os dragões antigos, que não tinham fosso, por exemplo. Então, a criação do fosso, ela por natureza contém o tamanho do dragão, porque o dragão ela não tá em contato com ar, não tá voando, não tá caçando. Então, isso também a gente viu que impede o crescimento dos dragões até certo ponto. Em Game of Thrones a gente vê isso. O Drogon é bem maior que os dois irmãos, e ambos, óbvio, nasceram no mesmo dia, na mesma hora. São da mesma espécie, da mesma família. Então, é complicado, assim, dizer se eles acertaram no erro ou, entendeu? Ou simplesmente foi um oversight, né? Erraram por não pensar tanto à frente. Mas eu espero que fique aí respondida a questão. Faz sentido e ao mesmo tempo não faz. Seguindo aqui, a gente tem o Sonling 2077. Já que os dragões são feitos de magia, então poderia realmente ter existido um dragão europeu clássico em algum momento da história da série. Sim e não. Ele fala aqui aqui o meu browser bugou. Deixa eu recarregar aqui pra ver se ele carrega direitinho, com espaço pra aumentar. Cadê a pergunta dele? Nossa, ele botou 15 perguntas. Não, cara, eu vou responder a primeira. Não tem como responder 15 perguntas. Eu vou responder a primeira aqui. Deixa eu até mostrar menos. Afinal, os Rims são cobronas de 4 patas e o Wyvern com 2 patas pra mim dava. Sim. Sim e não. Eu acho que não, principalmente porque o que a gente tem de evidência de criação dos dragões é justamente aqueles bichos vamos chamar de vermes, né? Que entraram na Aérea e no Balerion, que foram justamente que causaram a morte da princesa, e eu acredito que causou a morte dos dragões. Mas eles, por sua natureza, né? Como a gente viu, os que saíram do corpo da Aérea, eles assimilam o DNA tanto do dragão ou da espécie que eles são provenientes, né, no caso a serpente de fogo, quanto do hospedeiro. Então eles vão se alimentando do hospedeiro e vão assimilando o DNA. Por isso que os vermes que saíram da Aérea tinham caras humanoides, né? Alguns tinham braços, alguns tinham vários membros, outros não tinham nada, outros pareciam uma própria serpente de fogo mesmo, vários tamanhos diferentes. Então acho que o segredo tá aí. Eu acho que foi os magos de sangue de Valíria fizeram juntamente com a mágica, fizeram dessa criatura, né, que é proveniente de uma serpente de fogo, para criar os dragões. E o hospedeiro que eles usaram foi justamente os Wyverns. E os Wyverns, eles não têm os 2 dragões, as 4 patas, como a serpente de fogo. Poderia o Wyvern assumir a serpente, a outra pata? Não. Mas se ele botasse um ovo, provavelmente aquele ovo poderia vir com um dragão de 4 patas e, no caso, 6, né? As 4 patas no chão e as 2 asas, que seriam também mãos, né? Considerado até patas. Então, talvez sim, mas eu acho muito pouco provável, porque eles descartariam. Porque para eles o sentido todo estava no tamanho do Wyvern, na capacidade do Wyvern de voar e da serpente de fogo de soltar fogo, para criar essas criaturas que eram justamente os alados que soltavam fogo. Então, se eles viessem com no caso as 6 patas, né, e as asas, e as asas fossem menores, será que eles conseguiriam alçar voo? Será que o peso das patas não seria suficiente para não deixar eles alçar voo? Será que as asas seriam grandes ou seriam atrofiadas, entendeu? Tem muito disso aí. Talvez eles foram descartados aí de deixarem crescer, né? Mortos, assim, pelos próprios magos de fogo, porque eles tinham essas qualidades que não estavam no objetivo deles, né? Então eu acho que sim, poderia ter um dragão europeu clássico, 4 patas e 2 asas, mas se existiu, eles foram descartados pelas próprias pessoas que criaram eles, né? Seguindo aqui, a gente tem o Wolverine Imortal, que tá lá no nosso Discord. Tá aqui também acho que desde o começo do canal. Ele falou aqui pra gente, perguntou: se o Rei Viserys não tivesse nomeado a Rhaenyra como sua herdeira, a Guerra Civil teria acontecido? Muito provavelmente não. Muito provavelmente, se ela tivesse nomeado Daemon ou tivesse nomeado o próprio Aegon depois que o Aegon cresceu, né, a guerra não teria acontecido de jeito nenhum.
Talvez em vez de ter a guerra total, a gente teria uma rebelião do Daemon, entendeu? Contra o Aegon. Tendo a palavra final do Viserys nomeando o Aegon, né, nesse cenário, eu acho que muita gente não iria apoiar os pretos, né? Vamos supor, colocar dessa forma. Os pretos liderados por Daemon, que acreditava ser o herdeiro, né? Então, porque aí a gente teria na lei, vamos dizer assim, na lei de Westeros, a gente teria o herdeiro e a rebelião do Daemon não tomaria tanto ar. No caso, a gente tem os pretos com tanto apoio das casas, né? Porque todos eles dobraram o joelho e juraram ali a lealdade, fizeram os votos de lealdade perante ao rei Viserys e o herdeiro que ele nomeou, que foi a Rhaenyra. Por isso que a gente tem a guerra de tamanha escala, né? O reino inteiro combatendo ali, porque algumas casas resolveram manter os votos, né? E outras casas simplesmente viraram a casaca, aí que a gente tem as facções. Então, se a Rhaenyra não fosse nem nomeada, a guerra não aconteceria de forma nenhuma. No máximo, a gente veria uma rebelião encabeçada pelo Daemon, né? Que é a única pessoa que eu acho que se sentiria tirada. No caso, se a Rhaenyra não fosse nomeada herdeira, o Otto mesmo não teria que mandar matar ela, como ele tentou fazer no episódio 9 da primeira temporada, entendeu? Ou no livro mesmo, né? Ele manda lá, tenta mandar o pessoal pra matar, oferecer os postos. Não, os filhos da Rhaenyra e a própria Rhaenyra já teria lugar na corte, entendeu? Como família real, entendeu? Então não teria essa divisão toda que teve na história por causa disso. E em segundo aqui ele pergunta se no lugar do Viserys o Daemon fosse nomeado o rei desde o começo, ou acha que ele teria sido um rei melhor que o Viserys. Aqui a gente tem que supor que o Viserys tem que morrer antes, né, do tempo. Porque o Viserys, depois que ele tem filho, no caso, ele é o herdeiro porque ele é o primogênito, né, de Baelon, que no caso chegou a ser herdeiro porque justamente aconteceu o que a gente está supondo aqui, né, que o herdeiro original, o primogênito, morreu, que foi o Aemon. Então, o Baelon foi nomeado herdeiro porque o irmão dele mais velho morreu. E aqui aconteceria a mesma coisa, né? O Daemon seria nomeado herdeiro porque o irmão dele mais velho morreu. Essa é a única situação que eu vejo isso aqui funcionar, né? E será que ele teria sido um rei melhor que o rei Viserys? O Daemon, ele tem fraquezas diferentes do Viserys, mas ao mesmo tempo ele tem fraquezas. Eu não tenho nem como supor como que seria se desenrolar da história com o Daemon como rei, né? Ele tem ali uma sede de sangue, ele é muito impulsivo, então talvez ele mesmo morreria em batalha, porque o Viserys ele dispensou várias batalhas, dispensou várias situações que ele poderia simplesmente, o Daemon, se fosse o Daemon, né? Ele voaria com Caraxes e poderia tomar uma surpresa, né? Então tem muita incógnita aqui. Quanto a um rei melhor, talvez o Daemon, a gente vê ele sempre, o personagem dele tá sempre numa posição de conflito, né, de lutar contra o estabelecido. Ele luta contra o irmão, no caso aí de tentar ser herdeiro. Ele luta contra a rebelião ele forma a rebelião dos pretos, né? Ele encabeça a rebelião dos pretos contra o Aegon. Então ele tá sempre nessa posição de lutar. Agora, se você colocar ele numa posição mais calma, uma posição de controle, quem dirá que ele será da mesma forma que ele foi, né? O Martin, ele escreve o Daemon dessa forma, é por isso que ele gosta tanto do Daemon Targaryen. Ele já revelou em entrevista que ele é o Targaryen preferido dessa era, né? Justamente por causa disso, porque ele é um underdog, ele tá ali, tem muito ímpeto, né? Tem muita disposição, vamos chamar assim, para buscar o que é dele, buscar o que é certo, talvez. No livro ele é bem diferente do que na série, ele é bem leal, não tem esse conflito, ele não se propaga tanto esse conflito como a gente viu na segunda temporada todinha com as visões e tudo mais. Então não sei, quiçá seriam, eu acho que ele poderia ser um rei melhor, porque as fraquezas dele são diferentes do Viserys. O Viserys, ele deixou a parte de fora da dinastia assim, ter muito impacto nas decisões que ele tomava. O próprio Otto Hightower, os próprios Lannister, né? São duas casas aí que sempre tiveram
visando o trono. Eu acho que, sim, ele poderia ser melhor, mas ao mesmo tempo a gente não tem como prever o que seria o downfall dele, né? O que seria a queda dele, né? O que levaria ele pra ruína. Mas a ruína dos Targaryen era uma questão de tempo. O reino como um todo já estava tramando, já estava planejando uma situação de conflito. A gente tem mais 2 perguntas, então eu vou colocar aqui as que estão com 3 upvotes, né? Aqui a gente tem o Alexandref 7357, ele pergunta: a 4ª temporada de House of the Dragon terá 6 ou 7 episódios e em cada um terá 6 eventos importantes. A 4ª temporada tá prevista para ter 8 episódios mesmo. E os eventos importantes eu acho que vai ser dividido da mesma forma que vai ser na terceira temporada, né? Que são 4 eventos importantes. Eu acho que eles vão juntar aí, muitas batalhas menores, né? Vão ser simplesmente só mencionadas e vão ser juntadas com outras, como vai ser o caso aí da comida de peixe, a Batalha à Margem do Lago, que vai ser uma junção de Red Fork. Eu acredito que vai ser uma junção de Red Fork, né, que é o Ramo Vermelho, a Wacorn Hall, que também foi outra batalha menor, mas que contribuiu com o estado final das tropas dos Verdes, né, dos Lannister, que vinham lá do Rochedo. Então, acho que vai ser feito muito dessa forma, né? Batalhas menores subsequentes vão ser juntadas. Os eventos importantes vai ser dado uma nova visão, uma nova roupagem neles, né? A gente tem indícios aí, se você não viu nos últimos vídeos de notícia, a traição vai ser diferente. A gente já tem imagens aí do Daemon participando da Batalha de Tumbleton. O Wolf e o Daemon não estão nos seus dragões. O Rio e o Daemon não estão nos seus dragões. O próprio Wolf não é visto na cena, né, vazada. Então a gente não sabe se ele com certeza não tá junto do Daemon e do Rio, mas a gente não sabe onde ele tá, se ele tá na capital ou se ele já se converteu pros Verdes, né, se ele já foi cooptado pelos Verdes. Então tem muito disso aí. Vai ser uma compressão e ao mesmo tempo uma compressão de uma história diferente, entendeu? Eles não têm tempo de tela suficiente. Eu não sei se orçamento é uma questão, eu acho que não, mas para colocar todos os acontecimentos, né, todos os eventos importantes. Mas eu acho que daqui para frente, cara, eu acho que depois do final da 3ª temporada para frente, tudo é meio que importante, tudo tem impacto gigantesco na dinastia e na história geral, né? E a temporada vai ter 8 episódios. Até agora, pelo menos, né? Não falaram nada sobre a 4ª temporada. Acho que nem renovaram. Acho que renovaram, mas não falaram nada ainda da quantidade de episódios. Acho que vai ser 8 mesmo. Aqui também com 3 upvotes a gente tem o Ícaro Alves de Almeida. O que teria acontecido se o Canibal e o Fantasma Cinzento tivessem sido domados e os Cavaleiros não traíssem a Rhaenyra? Vamos lá, pergunta grande aqui. Depois eu vou pra pergunta número 2. O que teria se o Canibal e o Fantasma Cinzento tivessem sido domados? O primeiro, o Canibal não poderia ter sido domado porque eu suspeito e a gente tem evidências fortes que ele não é um dragão da casa Targaryen. Ele é um dragão que foi deixado, o ovo dele foi deixado em Pedra do Dragão por quem utilizava a ilha como um posto para venda de espada de aço valeriano, né? Ou comercialização, porque o Pedra do Dragão era um posto avançado de Valíria. Então, não tinha castelo, não tinha nada. Era literalmente um pit stop ali para os comerciantes de Valíria para vender suas mercadorias, fazer negócios em Westeros, né? E então, eu acho que o Canibal é proveniente de uma dessas famílias que se utilizaram da ilha e deixaram um ovo de dragão lá. Às vezes nem souberam que o ovo ficou lá. E o Canibal, por estar no vulcão, né? Porque os dragões daqui do Martin, eles precisam do calor para eclodir. A gente vê isso em várias evidências também, tanto na própria incubadora que eles usam, quanto onde os dragões eclodem, né? Mais que são em Pedra do Dragão, que tem um vulcão lá. E em Valíria, que também era uma cadeia de vulcões que no final gerou a explosão dos vulcões. Então eu acho que o Canibal, ele tá aqui cumprindo esse papel. Ele não teria como ter sido domado, porque todos os contestantes, né, todos os participantes da semeadura eram bastardos da família Targaryen. Então não tem como uma pessoa Targaryen, né, uma pessoa que tem um sangue Targaryen domar um dragão de outra família.
E o Fantasma Cinzento. O Fantasma Cinzento é dito pra gente também que ele, no livro, pelo menos, ele é um dragão tímido, ele pesca, ele foge, ele é muito rápido, né? Então, se ele tivesse sido domado, ainda existe essa possibilidade, mas qual seria o uso dele? A gente não sabe nem exatamente o tamanho do Fantasma Cinzento, né, do Grey Ghost, no tamanho real, porque todas as aparições que eles tiveram foram de longe. Nunca ninguém ficou cara a cara com o Fantasma Cinzento que pudesse descrever em detalhes o tamanho exato. Ele teve a altercação com o Sunfire, mas foi de longe, e quem presenciou, né, os dois Tom, eles não conseguiram identificar, assim, eles não descrevem pelo menos a diferença de tamanho do Sunfire pro Fantasma Cinzento, né? Então fica aí também essa questão da efetividade do Fantasma Cinzento, do Grey Ghost, em batalha pelo tamanho dele. Se ele for um dragão do tamanho do Arax, ou for um dragão do tamanho do Vermax, entendeu? Ele já tem um uso mais contundente, mas se ele for um dragão menor, saca? Porque a gente viu o Vermax, por exemplo, com tamanhos diferentes, né? Inclusive, eu acho que foi o único dragão que a gente viu com tamanhos diferentes, assim, até agora. E o Vermax, ele apareceu ali bem jovem, mas ele já conseguia voar, entendeu? Tem muito disso também. Então, fica aí essa questão do Fantasma Cinzento. E os Cavaleiros não traíssem a Rhaenyra. Isso aqui, supondo que eles conseguissem ser domados, né? Os dois aqui. Se eles não traíssem a Rhaenyra, aí iria aumentar ainda mais a vantagem do Team Black, né? Do time da Rhaenyra. Na guerra, talvez seria um fator assim que logo após a semeadura, fizessem com que eles invadissem, como foi no livro também. A ideia no livro é que logo depois da semeadura, com pouco tempo de treinamento ali, eles fossem fazer a invasão a Porto Real, né? Então eu acho que isso teria também feito não iria mudar tanto, talvez, se eles não traíssem, né? Como tu coloca aqui. O desfecho seria diferente, obviamente, porque se a gente coloca esse aqui, o Fantasma Cinzento e o Canibal, certo? Aqui supondo que o Canibal é grande como eu acredito que ele seja, do lado do Sea Smoke, entendeu? Contra o Vermithor, a Silverwing e a Tessarion, fica aí uma batalha quase que de igual para igual. Não, acho que de igual para quase que de igual para igual, sendo o Sea Smoke maior um pouco que a Tessarion. Vamos supor que o Fantasma Cinzento tem o tamanho da Tessarion. O Fantasma Cinzento do tamanho da Tessarion, o Sea Smoke contra a Silverwing, né? No caso aí, mas a Silverwing, como a gente sabe, no desfecho lutou, fugiu, né? Não lutou. Então seria o Canibal e o Sea Smoke contra o Vermithor na segunda batalha de Tumbleton. Então seria, uma diferença absurda. E o desfecho também seria, acho que ficaria difícil pro Vermithor se o Canibal tivesse realmente o tamanho que eu acho que ele tem. Eu acho que ficou claro aí. E a segunda pergunta aqui é o que aconteceria se o Jace não tivesse morrido na Batalha da Goela? Bom, se o Jace não morresse, ele seria o herdeiro, né? E a batalha subsequente, que aí fica difícil saber se ele iria junto com o Daemon caçar o Daemon e a Nettles, né, caçar, no caso a Rhaenyra aqui na série, caçar o Aemond, ou se eles iriam pra Tumbleton. Então fica aí também essa questão, mas ele seria mais um dragão e mais uma situação aí, mais um fator a se considerar nos futuros combates do Jace. E aí, pior de tudo, ele ainda como herdeiro, né, então talvez ele nem fosse pra algum desses combates pelo fato de ele ser herdeiro. Então botaria o Vermax aí pra morrer no fosso, junto com os outros dragões que ficaram na capital, né? Complicado. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ficado um tempo mais razoável do que os últimos vídeos aí de pergunta e resposta. O último ficou com 1h30 quase. O passado também ficou com 40 minutos, então é muito extenso. Eu queria fazer esse vídeo de maneira mais concisa, né? Por isso que eu respondi só as 10 mais bem voltadas. Mas eu vou responder todas as outras perguntas aqui por texto. Eu vou digitar aqui para vocês a resposta, certo? Eu vi todas, obviamente, né? Como vocês podem ver aqui, eu tô passando por todas, mas eu vou responder todas. Eu espero que vocês tenham gostado.
importante para vocês nos próximos vídeos, acho que eu vou continuar com esse mesmo modelo de responder as 10 mais votadas, né? É de votar nas perguntas que vocês querem ver respondidas, né? Teve bastante voto aqui na pergunta do caso do Eduardo, e ele postou justamente no começo, né? Então, fica atento aí quando eu postar todo mês eu vou fazer um vídeo desse, então assim que quando chegar essa época do finalzinho do mês, é o que eu vou postar como último vídeo, então fiquem ligados aí para a postagem do próximo vídeo e mandar a pergunta o mais cedo possível, né? Quanto mais tempo a pergunta fica lá, mais tempo tem chance de ganhar like, né? De ser uma pergunta que o pessoal quer ver. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Eu não sei qual vai ser o próximo vídeo do canal, eu acho que eu vou fazer um resumão das notícias, talvez eu espere as filmagens acabarem aí, né? Eu tenho vídeos dos outros dragões pra terminar ainda. Tem o vídeo da Cyrex, tem o vídeo da Tessarion também. Eu acho que a Tessarion vale um vídeo. E eu vou fazer, pra terminar a série, pra finalizar a série dos vídeos dos dragões, eu vou fazer, óbvio, o vídeo dos 3 dragões da Daenerys. E vou fazer também um vídeo todos os dragões que eu não incluí nesses vídeos só dos dragões, né? Que é contando a história deles. Que seriam os dragões menores, que morreram mais cedo. Os dragões que viveram pouco, né? E que não tiveram tanto impacto na história. Mas eles vão ganhar um vídeo deles também. Eu não vou deixar nenhum dragão aqui sem aparecer na tela. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Eu espero postar isso aqui amanhã, domingo, pra vocês de manhã. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. E eu te vejo na próxima Teoria de Dragão.